Bom dia, eu me chamo Carlos Eduardo dos Santos, eu sou estudante do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Unigran Rio, né? E eu tô aqui para apresentar um trabalho que se chama Projeto de Extensão 1, né? E o título desse trabalho é Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, Estratégia da conscientização para profissionais da saúde pós-pandemia, né? E eu vou entrevistar um médico do trabalho, Dr. Marcos Antônio dos Santos, né? Queria agradecer a ele pela disponibilização do seu tempo, né, para a entrevista. E o objetivo dessa entrevista é alertar a sociedade sobre o impacto que o ambiente de trabalho traz para a saúde dos colaboradores, tá? Essa entrevista faz parte de um projeto universitário, a fim de promover a saúde mental do profissional da área de saúde, né? Eu vou passar agora a palavra aqui para o doutor, para ele, vou pedir que ele se apresente para começar a nossa entrevista. Bom dia a todos, eu sou Marcos Antônio dos Santos, eu sou médico, né? No momento eu sou doutorando em psicossociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho uma formação em medicina do trabalho pela Universidade Federal Fluminense, uma pós-graduação em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo e uma em neuropsiquiatria geriátrica pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Agradeço também ao estudante Carlos Eduardo dos Santos por ter sido escolhido, né, e poder contribuir para a sua formação profissional e alertar todo mundo, né, sobre as questões relacionadas à saúde mental e o mundo do trabalho. Muito obrigado desde já por essa oportunidade de podermos ter uma conversa aqui. Se quiser começar, Carlos, pode começar, tá bom? Tá bom, então vou começar aqui com a primeira pergunta, né? Que seria sobre a percepção sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. Na experiência do senhor, como o ambiente de trabalho impacta a saúde mental dos profissionais de saúde? Bem, em relação ao ambiente de trabalho e o processo de saúde mental dos profissionais, a gente precisa pensar que um ambiente laboral inadequado para o cumprimento das funções do trabalho, ele tem contribuído enormemente para o processo de adoecimento dos servidores por causa assim, de inúmeros fatores. Os fatores são muitos, desde uma carga de trabalho excessiva, caracterizada por jornadas longas, uma falta de descanso, uma pressão por resultados, que pode ser um fator ansiogênico, falta de apoio e reconhecimento, como a falta de apoio da gestão, a falta de reconhecimento e a má comunicação, também podem gerar uma insatisfação e uma desmotivação desse profissional de saúde. Outra questão é o ambiente hostil, que muitas vezes pode ocorrer assédio moral, conflitos interpessoais e uma falta de respeito também, que também tem um impacto, né, podem ter um impacto na saúde mental desse profissional de saúde. As condições de trabalho também, se forem muito precarizadas, como falta de recurso, equipamento, pessoal em número suficiente, pode aumentar a carga de trabalho e o estresse entre esses profissionais. Alguns profissionais com uma função mais específica, que são expostos a situações traumáticas, né, repetidas, como profissionais que lidam com emergência, doenças graves e morte, também podem desenvolver algum tipo de transtorno mental, como o transtorno do estresse pós-traumático. Outra questão que é muito importante para os profissionais de saúde é ter autonomia e controle das suas funções. Um ambiente de trabalho onde falta essa autonomia e o controle na tomada de decisões e o sentimento desse profissional de que de repente ele não tem voz podem gerar uma frustração e uma insatisfação. E também uma questão extremamente importante é uma falta de equilíbrio entre a vida profissional, a vida no mundo do trabalho e a vida pessoal desses profissionais
de saúde. Então, é preciso ter um equilíbrio para que isso também não seja um fator de estresse na vida dessa pessoa e gere possivelmente algum tipo de doença mental especificamente para essa pessoa, além de doença física, né? A gente tem uma mania de separar saúde física da saúde mental, mas a saúde é tudo, né? Saúde é um conjunto, é um conceito bem amplo em que engloba tudo. É muito difícil você conseguir separar a saúde mental da saúde física, por exemplo. Bom, gostei. Quais são os principais fatores, na opinião do senhor, que estressores o observador na sua rotina de acompanhamento médico laboral? Eu acho que é sobrecarga de trabalho pelas faltas de qualificação, capacitação e infraestrutura para os processos de trabalho, assédio moral e sexual, que é algo muito mais recente, principalmente dentro do serviço público. Ultimamente, essa tem sido uma discussão, que era uma coisa que a gente não tinha muito antes, né? Não tinha nenhuma caracterização, havia já estudos, mas muitos estudos eram extremamente restritos ao ambiente universitário, acadêmico, e hoje os próprios profissionais, servidores públicos, seja ao nível municipal, estadual e federal, no meu caso, né, já que eu sou médico que tenho 21 anos de trabalho dentro do Ministério da Educação, que é um serviço público federal, isso já tem sido uma discussão, entendeu, muito importante. Além disso, baixos salários, né? É preciso que os servidores sejam valorizados em termos de salário, de ganhos, para que ele também possa exercer a sua função laboral bem. O senhor acredita que os profissionais se sentem à vontade para falar sobre a sua saúde mental? Quando eu penso, por exemplo, numa avaliação pericial, como eu atuo como um médico perito dentro do governo federal, muitos servidores e servidoras eles chegam em sofrimento psíquico e geralmente isso é algo que já vem ocorrendo há muito tempo na vida deles, né? Mas eles sentem uma resistência muito grande em assumir, em buscar uma ajuda especializada, seja psicológica, seja psiquiátrica, porque eles entram inicialmente num processo de negação muito grande. Acentuado ainda, entendeu, esse processo de negação pelo receio de serem considerados covardes, fracos pelos companheiros de trabalho. Então, o julgamento que é feito pelos seus companheiros de trabalho também contribui, entendeu, para que eles cheguem tardiamente, em geral eles chegam muito mais graves, né, quando vão buscar uma ajuda especializada, seja ela psicológica ou seja ela psiquiátrica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos da pandemia da Covid-19 em relação ao ambiente de trabalho. Sim. Para o senhor, quais foram as principais mudanças observadas na saúde mental dos trabalhadores durante e após a pandemia? Bem, esse período de pandemia foi um período extremamente difícil, né, para todo mundo, principalmente pelas perdas. Muitas pessoas perderam seus entes queridos e por um governo também federal de negação muito grande do que realmente estava acontecendo. Então, assim, o processo de isolamento durante o período pandêmico, assim como a intensa disseminação das notícias de vítimas mortais do vírus, né, que a gente chamava de SARS-CoV-2, que é como a gente chama, que é o vírus do coronavírus. A gente ligava a televisão, né, os meios de comunicação, eles falavam intensamente do número de pessoas mortas no mundo inteiro. E isso também, associado à incerteza de um tratamento efetivo na época, contribuiu em muito para que a saúde mental das pessoas se deteriorasse, né? Muitas pessoas perderam amigos, parentes, entendeu? Então, assim, é importante reiterar que o isolamento social, principalmente na pandemia, ele é um fator de risco para o adoecimento psíquico. A pandemia foi um momento traumático mundial. Neste momento, muitos servidores e servidoras que já tinham diagnóstico de transtorno mental ou de qualquer outra doença teve um prejuízo no seu tratamento, até porque todos os esforços eles estavam concentrados, voltados para tratar as pessoas infectadas ou na prevenção da infecção.
assim como também a gente teve inúmeros profissionais de saúde adoecidos, sobrecarregados no mundo do trabalho, ou mortos pela infecção viral, ou impedidos de cuidar dos seus próprios pacientes dentro de um ambulatório e até mesmo dos seus familiares, profissionais de saúde que ficaram isolados. Então, é importante a gente reiterar que o isolamento ele é um fator possível de adoecimento psíquico para todas as pessoas. Então, naquele momento, no momento da pandemia, todos os esforços estavam concentrados diante de uma infecção grave, pouquíssimo conhecida ao nível mundial. E aí foi um momento muito difícil que até hoje a gente tem conseguido ver as consequências desse momento tão difícil. Sim, foi ruim mesmo. E, na opinião do senhor, o senhor acha que houve um aumento nos afastamentos por motivos psicológicos? Sim, quando eu falo do meu mundo do trabalho, especificamente dentro do Serviço Público Federal, sim, principalmente para os diagnósticos de transtorno de ansiedade, depressão ou um transtorno misto, que a gente chama de transtorno misto ansioso e depressivo, assim como de alguém que tem algum tipo de comportamento suicida. O comportamento suicida ele não está restrito única e exclusivamente ao ato de cometer, né, um suicídio, que a gente chama de suicídio completo, mas ele vai variar desde o pensamento de morte. Muitas pessoas acham que a morte pode ser uma solução para os seus problemas, então isso também está. Além disso, o número de licenças para tratamento de saúde por transtorno mental passou a ocupar o primeiro lugar como causa de afastamento. E desses problemas psicológicos, qual foram os mais recorrentes? Principalmente ansiedade e transtorno por depressão. Independente disso, houve um agravamento, porque muitas pessoas não tiveram acesso a um tratamento de saúde que fosse efetivo, porque todos os esforços, né, a gente estava num período de isolamento, e isso contribuiu, entendeu, para que muitas pessoas deixassem de ser tratadas, até porque muitas vezes os próprios profissionais de saúde podiam estar adoecidos também e afastados da sua função, né? Uhum. E como as instituições em que você atua lideraram com esses impactos? Na minha instituição, os profissionais de saúde, a gente fez muita transmissão virtual sobre a doença viral e os seus cuidados na época do coronavírus. Nós criamos cartilha e assim como a implantação do trabalho remoto para quase todos os servidores e servidoras em quase todas as fases da pandemia. Eu, no meu caso, como médico, eu fiquei um período em trabalho remoto, mas logo depois eu já estava atuando presencialmente, mesmo correndo risco, né, de ser infectado, mas a gente precisava atender as demandas da instituição, né, e dos servidores e servidoras da instituição. Mas aí também a gente fazia muitas avaliações periciais, mesmo não tendo um tratamento efetivo na época. Show. Agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias de enfrentamento, tá? Ok, obrigado. Quais estratégias você considera mais eficazes para prevenir o adoecimento psíquico no trabalho? Bem, principalmente a gente está Adoecimento. o que a gente está falando aqui é sobre uma promoção à saúde de modo global. Saúde é um conceito muito ampliado, né? Então a gente precisa promover um ambiente laboral saudável, onde as violências não existam, condições adequadas de infraestrutura, liberação de informativos sobre temas relacionados à saúde e ao trabalho de modo constante, uma gestão humanizada, são algumas das estratégias possíveis para a gente poder prevenir principalmente o adoecimento psíquico no mundo do trabalho. Então, são medidas de prevenção, promover a saúde de um modo global. Uhum. E existem programas de apoio psicológicos ou ações de bem-estar nas instituições em que o senhor trabalha? Sim, na minha instituição eu faço parte da Coordenação de Saúde do Trabalhador, do IFRJ, eu sou um médico, né, de lá,
E na minha instituição nós temos um serviço de psicologia na coordenação de saúde do trabalhador, que fica localizado na reitoria, onde nós temos atendimento presencial e virtual dos servidores que buscam algum tipo de atendimento, seja de maneira voluntária, que ele pode ir lá e buscar por si só, porque foi, ou seja por indicação após uma avaliação pericial nossa da minha equipe. E como o senhor avalia a cultura organizacional atual em relação ao cuidado com a saúde mental? Bem, quando a gente fala em transtorno mental, sofrimento psíquico, é um tema que é muito tabu, né, nas instituições públicas, seja ao nível municipal, estadual ou federal, com raríssimas exceções, até porque mesmo sendo um serviço público, ainda ocorre muita culpabilização da pessoa, né? O servidor, muitas vezes, seja pelo gestor ou seja pelos seus próprios companheiros e companheiras, a pessoa ela é vista como uma pessoa fraca, uma pessoa que não aguenta o tranco, covarde, né? E que passa a ser muitas vezes estigmatizada, o que piora, né? Cada vez mais acaba contribuindo para uma piora do seu processo de adoecimento. Muitos servidores e servidoras têm sido levados a uma aposentadoria por incapacidade permanente, de maneira muito precoce. Antigamente a gente chamava de aposentadoria por invalidez, e isso também vai ter um impacto na vida dele, porque isso vai resultar num prejuízo financeiro, né? Porque vai cair a renda, né, recebida, além de uma impossibilidade legal, como um servidor ele levado a uma aposentadoria por invalidez, ele não pode ter nenhuma outra fonte de renda externa. Então, a renda diminui, o que pode significar não ter como arcar com seus tratamentos em saúde, e o que isso também só vai piorar, entendeu, o seu processo de adoecimento. Então, assim, é de fundamental importância discutirmos os fatores psicossociais associados ao mundo do trabalho que favorecem o adoecimento psíquico e a criação de programas de prevenção. Prevenir é a palavra, porque não existe saúde sem saúde mental. Sim. Que medidas o senhor acredita que poderiam ser implementadas para melhorar o cuidado com a saúde mental do profissional de saúde? Acho que a pergunta a ser feita e respondida sempre é: quem cuida do cuidador? No caso dos profissionais de saúde, né? São seres humanos que podem adoecer também a qualquer momento, inclusive do ponto de vista da saúde mental. Na minha opinião, programas de prevenção e de promoção à saúde mental, eles devem ser implementados em todos os níveis nas instituições públicas governamentais. O senhor acredita que a educação continuada e projetos de conscientização como este podem fazer a diferença e de que forma? Sim, sempre, sempre. A educação continuada, principalmente em relação aos assédios moral e sexual, que são novas, velhas formas de violência no mundo do trabalho. Antigamente as pessoas não usavam esses termos, né? Assédio moral, assédio sexual. E aí hoje em dia já tem um nome muito para isso, né? Para a gente poder nomear esse tipo de violência. Então, assim, nos últimos anos elas têm sido muito mais reconhecidas. Para além da sua criminalização, deve existir para que os servidores e servidoras possam reconhecer de maneira precoce, denunciar e mudar seus ambientes organizacionais. Atualmente, um dos maiores desafios para quem lida com os processos de adoecimento mental no mundo do trabalho é estabelecer um nexo causal, de modo que o transtorno mental seja visto como uma moléstia profissional quando foi causado por gestores públicos. Então, o mundo do trabalho, ele é sim, e pode ser, né, um fator de adoecimento para os servidores, para os profissionais que estão envolvidos, né, para os servidores que a gente chama de recursos humanos, né? Recursos humanos, a gente está falando de ser humano. Então, prevenir, ele é a melhor medida dentro do mundo do trabalho. A gente está encerrando aqui a entrevista. Queria agradecer novamente o senhor pela disponibilidade do seu tempo, né?
O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Tem mais alguma informação? Eu acho que o que é mais importante para você que está aí do outro lado, né, da telinha, já que se trata de uma gravação, é a gente prevenir. E quando se sentir adoecido, busque ajuda especializada, seja ela psicológica, seja ela psiquiátrica, comunique as violências que ocorrem dentro do mundo do trabalho e não se silencie, porque no final a pessoa mais prejudicada será você mesmo ou você mesma. Então busque ajuda sempre, e para os gestores em recursos humanos, uma gestão em que haja um acolhimento, uma gestão humanizada, uma gestão de uma escuta atenta daquele profissional que está ali no seu entorno, é extremamente importante. E aí, com isso, a gente consegue prevenir o número, né, de aumento de adoecimentos psíquicos relacionados aos fatores do mundo do trabalho. Muito obrigado desde já, agradeço ao Carlos Eduardo por essa participação e espero poder ter ajudado aí em poder contribuir com uma discussão tão importante, já que o trabalho ele é extremamente importante na vida de todo mundo e tem uma função psíquica também na vida de todas as pessoas. Muito obrigado desde já, bom dia para você e para todos. Obrigado, senhor. Só apertar. Vai virar para mim. Acabou? Não, pode virar para você. Então aqui a gente está encerrando a entrevista, agradecendo mais uma vez ao Dr. Marcos, né? Espero ter ajudado de alguma forma aos profissionais da área de recursos humanos com a entrevista, com a fala do Dr. Marcos, que seja de boa utilidade a entrevista. Um bom dia a todos.